Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Seguimos dando continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibular. Hoje nós vamos resolver questões do assunto intitulado Brasil no Mundo, Cana-de-Açúcar e a Presença Estrangeira no Brasil. Ou seja, nós vamos resolver questões que têm a ver com o processo ou com a presença estrangeira no Brasil colonial, certo? Então vamos ler a questão 1. A questão 1 foi tirada de um vestibular da Universidade Estadual do Ceará e ela traz o seguinte enunciado: nos primeiros anos do século XVI, os portugueses enfrentaram grande concorrência por parte de outras potências europeias para a posse definitiva do território descoberto por Cabral. Sobre a presença de estrangeiros não portugueses no Brasil na primeira metade do século XVI, é correto afirmar que uma importante questão que se deve levar em consideração é que a posse do território onde hoje é o Brasil por Portugal não foi um processo fácil. Também não foi um processo em que Portugal agiu sem concorrência. Pelo contrário, houve o desagrado de potências ou de outros países europeus, certo, que se inseriram no mar no processo de colonização depois de Portugal, certo, que questionavam, sobretudo, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, firmado em junho de 1494, ele dividiu o globo em duas partes. Uma parte, a parte oeste, pertencia à Espanha e a parte leste pertencia a Portugal. Era mais ou menos isso que dizia o Tratado de Tordesilhas. Bom, vamos lá. Então, sabendo disso, sobre a presença de europeus não portugueses no Brasil, na primeira metade do século XVI, é correto afirmar que vamos ler a alternativa A, vamos descartá-la ou vamos ver se ela está correta. Vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: os ingleses, por várias vezes, tentaram estabelecer colônias nas terras brasileiras, chegando mesmo a criar uma zona livre sob o controle dos piratas. Essa alternativa ela está equivocada. Quando se fala em presença de ingleses no Brasil, nós não estamos falando da presença inglesa por meio da fixação de terras coloniais, do envio de colonos, de ocupação territorial por inglês. Certo? Não confunda com o processo que ocorreu na América do Norte. Tá bom? Aqui não. Aqui os ingleses buscaram firmar por meio de tratados comerciais em cooperação com Portugal. Certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Certo? E a coroa inglesa ela usava dos serviços dos piratas, mas não era para isso. Ela usava do serviço dos piratas. Por exemplo, você pegar a figura do Francis Drake, se você for ver, eles usavam os piratas como uma forma de saquear navios espanhóis e ingleses, certo? Na época, a conivência da coroa inglesa não era conhecida, posteriormente se tornou conhecida, porque naquela época isso desagradaria bastante as coroas da Espanha e de Portugal, certo? O que interessa para nós é que a letra A ela está incorreta. Vamos lá. A letra B vai dizer o seguinte: espanhóis e holandeses trouxeram para a América suas desavenças e conflitos, ocasionando a invasão do Recife no século XVI. Essa alternativa ela está errada, tome muito cuidado, porque a primeira parte dessa alternativa ela está correta, a primeira parte está correta. Quando ela fala que os espanhóis e os holandeses trouxeram para a América suas desavenças e conflitos, ela está correta. Ocasionou na invasão do Recife, também na invasão de Salvador, posteriormente na invasão de Recife. Mas isso não aconteceu no século XVI, isso aconteceu no século XVII. Então tome muito cuidado com datas. A história trabalha com a datação cronológica também. Eu sei que alguns historiadores não gostam que fala isso da questão data-história, mas segundo Marc Bloch, que foi um pensador francês do século XX, que refletiu sobre a história enquanto ofício, ou sobre o ofício do historiador, o Marc Bloch vai dizer que a história é a ciência dos homens no tempo. Então, você tem que concatenar o acontecimento histórico com o tempo, certo? Está no tempo cronológico errado. Não foi no século XVI, foi no século XVII, portanto,
a questão B ela também está errada e poderia pegar os desavisados com a calça curta. Vamos à alternativa C, vamos analisar a alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: apesar da chegada ocasional de navios estrangeiros, jamais houve uma tentativa organizada ou intenção deliberada de questionar a soberania portuguesa sobre as novas terras. Essa alternativa ela está incorreta, totalmente desconcatenada com o que coloca a historiografia. A posse portuguesa da terra onde hoje é o Brasil sempre foi questionada. Houve uma tentativa organizada, sim, de ocupação desse território por outros países. Veja a ocupação holandesa no século XVII, ocorreu a ocupação francesa nesse mesmo período histórico que a questão está falando, que é o século XVI, ocorreu a ocupação francesa ali no Rio de Janeiro, certo? Portanto, você dizer que, apesar de ocasional navios estrangeiros, jamais houve uma tentativa organizada ou intenção deliberada de questionar a soberania portuguesa sobre as novas terras, está equivocado, certo? Portanto, a alternativa C também está equivocada. Por eliminação, só sobra a alternativa D, ela que é a correta, obviamente, mas nós vamos refletir a alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: os franceses, por não aceitar o Tratado de Tordesilhas, eram os invasores mais frequentes, chegando a se estabelecer no Rio de Janeiro entre 1555 e 1560. Perfeito, essa que é a alternativa correta. A França, como ela se inseriu no mar depois das coroas portuguesa e espanhola, a França saiu atrás na corrida da expansão marítima e questionava diuturnamente o Tratado de Tordesilhas. Inclusive o rei francês, ele brincava dizendo onde que estava o testamento de Adão, dando metade das terras do globo para Portugal e outra metade das terras para a Holanda. Com essa brincadeira, ele questionava o domínio ibérico sobre os mares. A França nunca se conformou com o Tratado de Tordesilhas, razão pela qual a coroa francesa sempre incentivou a invasão francesa do território brasileiro. No século XVI, ela foi a invasão no Rio de Janeiro, mas também houve o Brasil holandês, o Brasil francês, ali onde hoje é o Maranhão. Certo? Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai trazer um texto refletindo sobre o período em que Maurício de Nassau esteve no Brasil. E vai dizer as seguintes palavras: Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, portanto ele ficou 8 anos aqui no Brasil, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante de presença estrangeira. Nassau renovou a administração, foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto. Como também com os judeus, depois dele, não houve a mesma tolerância, nem com os católicos e nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhe dimensões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos. É um texto do Francisco Iglesias. Esse texto, deixa eu só subir aqui um pouquinho, esse texto ele nos faz refletir sobre uma problemática no campo da história colonial que muitos professores se deparam, que é a dicotomia entre colônia de povoamento e colônia de exploração. Eu já disse em outros vídeos que você usar essa dicotomia entre colônia de povoamento e colônia de exploração de uma maneira muito enfática pode levar a prejuízo na análise do processo, por mais que essa dicotomia esteja correta. Por exemplo, o Brasil foi uma colônia de exploração, se encaixa no perfil de uma colônia de exploração, só que como que você vai explicar a colonização, o período em que os holandeses estiveram aqui no Brasil, por exemplo? Tem todos os traços de característica de colônia de povoamento, inclusive a tolerância na questão religiosa.
Lembrando que o exemplo de uma colônia de povoamento que inspirou essa dicotomia, que foram os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos foram formados por pessoas que fugiam justamente da perseguição religiosa, certo? Porque na colônia a questão da diversidade religiosa era mais tolerante do que na metrópole, do que na Europa. Lembrando que a Europa, nos séculos XV, XVI, XVII, principalmente nos séculos XVI e XVII, ela vivia um problema de um conflito religioso muito, muito grande. E de reformas, teve a de Lutero, teve a de Calvino, teve a de Henrique VIII, por exemplo, e no século XVI, esses conflitos religiosos continuaram provocando problemas e guerras. Certo? Então, como que se analisa isso daí? O que eu estou querendo dizer com essa digressão? Estou querendo dizer que o período do Brasil holandês ele é extremamente complexo. Certo? Então, o candidato tem que buscar meios de conhecer mais profundamente o que foi esse período chamado de domínio holandês no Brasil. E esse texto ele se refere, vamos analisar a letra A, porque com o que eu falei aqui para vocês, essa pequena introduçãozinha que eu fiz, você já pode observar que a alternativa A ela está equivocada. Por exemplo, a chegada e instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra em busca de liberdade religiosa. Se eu estou falando do Brasil holandês, certo, da chegada do conde Maurício de Nassau, o Maurício de Nassau, ao que tudo indica a história, ele não se estabeleceu na Nova Inglaterra, ele não se estabeleceu nos domínios onde hoje os Estados Unidos da América, que foram as 13 colônias inglesas, certo? Portanto, a alternativa A ela está errada. Vamos ler a alternativa B. A alternativa B vai dizer que esse texto refere-se à invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e à fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. Essa que é a alternativa correta, certo? Mas não marque ela ainda. Vamos ler as demais alternativas para que nós possamos descartá-la, certo? A alternativa B está correta, vamos deixá-la em suspenso. Vamos à alternativa C agora. A alternativa C vai dizer o seguinte, as invasões francesas no litoral fluminense e a instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de Janeiro, ou seja, Maurício de Nassau não fez parte da invasão francesa, certo? E não houve a instalação de uma sociedade cosmopolita no Rio de Janeiro, certo? Portanto, essa alternativa você já pode descartar, ela não faz nenhum sentido. A alternativa D vai dizer o seguinte, o domínio dos flamengos nas Antilhas e a criação de uma sociedade moderna, influenciada pelo Renascimento. Você não pode falar que houve aqui no Brasil Renascimento. Portanto, também, por outro lado, o domínio holandês ou flamengo holandês, você entenda-se Flamengo e Holanda não como sinônimos, mas o grupo étnico que se denominava Flamengo foi primordial para a formação do Estado Nacional holandês. Tá bom? Essa é uma discussão meio complexa. Fugiria do nosso tema se eu entrasse nela. Mas o domínio pode substituir Flamengo por holandês aí, tá bom? Não estou falando Flamengo, clube de regaça Flamengo. Tá? O domínio holandês nas Antilhas e a criação de uma sociedade moderna influenciada pelo Renascimento. O Maurício de Nassau ele não participou diretamente da questão da ocupação holandesa nas Antilhas. Por que os holandeses eles ocuparam as Antilhas? Eles ocuparam as Antilhas porque foram expulsos do território onde hoje é o Brasil pelos portugueses, certo? E aí muitas das técnicas de cultivo do açúcar eles levaram para lá, tá bom? Mas essa é uma outra questão. O que importa é que essa alternativa ela está incorreta, ela está errada, tá? Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte, o estabelecimento dos sefardins expulsos da Guerra de Reconquista Ibérica nos Países Baixos e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Essa alternativa também está incorreta, por mais que tenha ocorrido a Guerra de Reconquista, em que os Países Baixos acabaram se tornando independentes, certo? Por conta ali de uma guerra contra a Espanha, tá? Mas essa é uma outra discussão, é muito mais uma discussão ligada à história da Europa do que propriamente a uma ligação com o Brasil, e não está também fundamentada nesse texto do Francisco Iglesias. O que esse texto do Francisco Iglesias, na alternativa E está errado, obviamente, o texto do Francisco Iglesias está falando a alternativa B, que é a correta, a invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. Certo? Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra B.
Vamos à questão 3 da PUC do Rio Grande do Sul. A questão 3 vai dizer o seguinte: as invasões holandesas no Brasil no século XVII estavam relacionadas à necessidade de os Países Baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que havia sido interrompida. Beleza, com esse enunciado, vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: pela política de monopólio comercial da coroa portuguesa, reafirmada e represária a monopolização anticolonial. Essa alternativa está errada porque, por mais que havia uma política de monopólio comercial da coroa portuguesa, você não podia dizer que ela era reafirmada em mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra. Nesse momento, você não pode dizer que a colônia, que a estrutura econômica colonial era desinteressante aos proprietários de terra. Ao contrário, ela era interessante para esses proprietários de terra, porque a razão deles conseguirem essas terras era pela doação da própria colônia. Certo? A coroa que deu as terras a esses proprietários e foi se formando esses grandes proprietários no Brasil. Certo? Uma estrutura de ocupação de terra trazida de Portugal. Certo? Portanto, a alternativa A está errada. Vamos à alternativa B. Pelos interesses ingleses que dominavam o comércio entre Brasil e Portugal, não existia propriamente o pacto colonial, pessoal. A invasão holandesa ela não ocorreu por isso. Tá bom? A invasão holandesa ocorreu por quê? Com a União Ibérica, eu já vou explicar antes de ler as questões para eu poder contextualizar. Com a União Ibérica durou entre 1580 e 1640, em que houve a junção das coroas portuguesas com a coroa espanhola. Esse foi parte de um longo processo que o Dom Sebastião morreu na guerra, na Batalha de Alcácer Quibir, não deixou herdeiros. E o herdeiro, o parente mais próximo do rei que foi deposto, era o rei da Espanha, o conhecido Felipe II de Habsburgo. Então ele unificou as coroas. Qual foi a consequência disso? A Espanha tinha um entreveiro com a Holanda, certo? Por questões comerciais, por questões políticas, por questões dinásticas também, mas essa seria uma longa história para eu fazer essa digressão. Então esses conflitos, o Brasil e Portugal foi arrastado para esse conflito contra a Holanda. Certo? Então isso motivou e incentivou a invasão holandesa do território brasileiro. Certo? Então você não pode dizer que foi pelos interesses ingleses que dominava o comércio entre Brasil e Portugal. Certo? Essa alternativa ela está errada. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: pela política pombalina, que objetivava desenvolver o beneficiamento da açúcar própria na colônia com o apoio dos ingleses. A alternativa está errada, não faz sentido nenhum, né? Porque você não pode entender, deixa eu voltar aqui, nós estamos falando no século XVII. A questão do Marquês de Pombal é na segunda metade do século XVIII, então está fora de contexto, certo? Portanto, a alternativa C está errada, não tem relação com a questão holandesa, certo? Pelos interesses comerciais dos franceses que estavam presentes no Maranhão em relação ao açúcar. Essa alternativa também estava errada, porque, como eu disse, a União Ibérica colocou Portugal em rota de coalizão com a Holanda e não com a França. Certo? Portanto, a alternativa D também está equivocada. A alternativa E, que é a que sobrou, ela vai dizer pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos na colônia portuguesa devido à União Ibérica. Como eu acabei de explicar, com a questão por conta da União Ibérica, o entreveiro que a Espanha tinha com a Holanda, o Brasil e Portugal foi arrastado para esse entreveiro, e um dos motivos pelo qual incentivou-se a invasão holandesa do território brasileiro foi essa questão. Por outro lado, com essa invasão, a Holanda conseguia ter acesso ao açúcar que ela não teria tido acesso caso respeitasse a autoridade espanhola. Se tinha muito entreveiro ou muita disputa política entre Espanha e Holanda, nesse período histórico eram as duas potências europeias que disputavam o domínio. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra I.
Vamos à alternativa 4. A alternativa 4 é uma questão da Mackenzie de São Paulo e diz o seguinte: após a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654, as relações entre a colônia e a metrópole portuguesa se caracterizaram pela... Vamos lá, eu gostaria de fazer uma contextualização. Com o fim da União Ibérica, em 1640, acabou a União Ibérica. Eu sei, a União Ibérica ela termina oficialmente em 1640, mas a questão só vai ser resolvida 40 anos depois, em 1680, quando a Espanha ela reconhece de fato a independência de Portugal. Entretanto, de 1640 para frente, Portugal já estava independente, livre de certa forma da Espanha, porque já tinha uma monarquia própria. Subiu Dom João I da dinastia de Bragança. E a partir da ascensão, do entronizamento dessa nova monarquia, dessa nova dinastia, o que acontece? A coroa portuguesa passa a ter como uma de suas prioridades, além de lutar por sua independência lá na Europa, né, lá na Península, passa também a recuperar o Brasil do domínio holandês. Certo? Então, aí sim, é por isso que começa que a expulsão dos holandeses do Brasil, ela ocorre somente em 1654. Aí já fazia 14 anos que Portugal tinha restabelecido sua independência. Certo? A União Ibérica teria terminado, embora a questão ela não tivesse sido resolvida ainda. Então, contextualizando isso daí, né, a alternativa A vai trazer o seguinte enunciado aqui. Após a expulsão holandesa no Brasil, certo? A prosperidade, as relações entre a colônia e a metrópole portuguesa se caracterizaram pela. A alternativa A vai dizer o seguinte, ó. Prosperidade econômica, tanto da colônia como da metrópole, em função da expansão do mercado açucareiro. Essa alternativa ela está errada, eu vou dizer por quê. Não foi prosperidade econômica porque Portugal estava em guerra contra a Espanha, por causa da tentativa espanhola de retomar a União Ibérica, e também o Brasil estava em guerra com a Holanda. O Portugal estava atuando na frente europeia e na frente americana para tentar expulsar o colonizador holandês. Isso significa que em tempos de guerra não há prosperidade econômica. Eu sei que vocês podem falar na questão da Segunda Guerra, que os Estados Unidos passaram a hegemonia, mas nesse momento não. Nesse momento não havia prosperidade econômica com uma guerra eclodida em próprio território. Certo? Então não havia prosperidade econômica nem da colônia, nem da metrópole. E também não houve expansão do mercado do açúcar. Pelo contrário, foi o começo do fim da pujança econômica açucareira, porque os holandeses expulsos aqui do Brasil, muitos deles levaram tecnologias de cultivo daqui para as ilhas das Antilhas, estavam produzindo açúcar lá, certo? Mais barato do que a produzida aqui, e Portugal já não tinha mais o monopólio do comércio de açúcar. Certo? Então não foi um período de prosperidade econômica, foi um período de declínio do Brasil açucareiro. Certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: estabilidade financeira de ambas, uma vez que não houve pagamento de indenizações nos tratados de paz. Houve pagamento de indenizações, sim, não sei ao certo dizer impreciso quantos foram em valores reais, certo? E não tinha estabilidade financeira de ambas. O que tinha, você tinha Portugal ou Brasil. Na verdade, a finança não era do Brasil, a finança era de Portugal, mas tanto a colônia quanto a metrópole estavam numa situação financeira muito difícil, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. Vamos à alternativa C. Menor opressão da metrópole sobre a colônia em virtude da extinção do Pacto Colonial. O Pacto Colonial, pessoal, entre Portugal e Brasil, só foi extinto no século XIX, quando Dom João VI aqui estava. Nesse momento histórico, o Pacto Colonial não foi extinto. Nem quando houve a União Ibérica, esse Pacto Colonial foi extinto. Ele foi mantido. O Pacto Colonial foi mantido durante a União Ibérica. Certo? Portanto, a alternativa C está incorreta. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte, ó. Crise econômica decorrente da concorrência do açúcar holandês das Antilhas, afetando a metrópole e a colônia, certo? Eu acabei de falar, né? Essa que é a alternativa correta, portanto, a alternativa correta é a D,
vamos ler aí para nós descartarmos. Por exemplo, aí vai dizer que houve a superação da dependência econômica de Portugal e Brasil em relação à Inglaterra. Não houve, pelo contrário, a Inglaterra foi uma das fiadoras da independência portuguesa em relação à Holanda, certo? Houve todo o processo de endividamento, ou seja, não houve dependência econômica, superação da dependência econômica em relação à Inglaterra. Você pode dizer que Portugal ou Brasil, em consequência, não dependiam da Inglaterra tanto quanto nos séculos posteriores, obviamente. Mas havia essa dependência que apenas se aprofundava, certo? Portanto, a questão E, a alternativa E na questão 4 ela está errada. A questão 4, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5, que é da CES Gran Rio. A questão 5 vai trazer o seguinte enunciado. O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servidor, obedecido e respeitado por muitos. O comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser considerado característico da sociedade colonial brasileira. Por quê? Por que esse comentário do Antonil, que fala que o senhor de engenho é o título que muitos aspiram, porque traz consigo ser servido, obedecido e tal? Por que esse comentário é característico da sociedade colonial brasileira? Vamos lá. Letra A. Ele vai dizer o seguinte, que a condição de propriedade de terras de homens garantia a preponderância do senhor de engenho na sociedade colonial. Essa alternativa está correta. Por quê? Porque se você tinha nessa época propriedade e escravos, por que ele está falando? Condição de propriedade de terras e de homens. Quem são esses homens? Homens e mulheres. Escravos. Se você era dono de terras e de escravos, você tinha uma preponderância do sistema de engenho, do senhor de engenho no sistema colonial. Então, a alternativa A ela está correta. Vamos ler as demais alternativas, descartá-las ou verificar se tem mais alguma certa para nós podermos juntar as duas e fazer o confronto enunciado alternativa, porque somente tem uma correta. Tá bom? Vamos lá. Alternativa B vai dizer o seguinte: a autoridade dos senhores restringia-se aos seus escravos, não se impondo às comunidades vizinhas e aos outros proprietários menores. Essa alternativa ela está errada. O senhor de engenho ele tinha uma autoridade que ia além dos seus escravos, certo? Ele era o indivíduo economicamente e politicamente mais importante do local, certo? Inclusive ele era o senhor encarregado, entre aspas, de prerrogativa de justiça, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte, ó, as dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus a organizar uma sociedade com mínima diferenciação e forte solidariedade entre seus segmentos. Bom, vamos lá. Havia uma dificuldade de adaptação às áreas coloniais dos europeus? Havia, sobretudo pelo clima quente, só que isso não viabilizou uma sociedade com a mínima diferenciação. Ela era uma sociedade que tinha uma diferenciação muito grande. Nós estamos falando, pessoal, de uma sociedade escravocrata. Ou seja, uma sociedade escravocrata é o cume alto de uma sociedade com diferenciação, certo? E pouca solidariedade entre os segmentos, e não forte solidariedade. Então, a alternativa C também está incorreta. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: as atividades dos senhores de engenhos não se limitavam à agroindústria, pois controlava o comércio de exportação, o tráfico negreiro e a economia de abastecimento. Essa alternativa ela está errada por quê? Por quê? Por causa do termo agroindústria. Eu não estou conseguindo grifar ele aqui pela diagramação que eu fiz. Deixa eu rever aqui. Fechar. Eu não consigo grifar, mas é pelo termo agroindústria. As atividades dos senhores de engenho elas não se limitavam à questão da agricultura. Óbvio, alguns controlavam o comércio, alguns tinham relações com a exportação. Só que o primeiro erro é que aqui não havia agroindústria. Não havia agroindústria, havia um grupo social de traficantes de escravos em que os senhores de engenho tinham que comprar deles, certo? E o comércio de exportação muitas vezes era dominado pelos comerciantes portugueses, certo? Portanto, essa alternativa, a alternativa D, está incorreta.
Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte: o poder político do senhor de engenho era assegurado pela metrópole, através da designação para os mais altos cargos da administração colonial. De certa forma, pessoal, essa alternativa até aqui ela está correta. O poder político dos senhores de engenho era assegurado pela metrópole, ele era assegurado e reconhecido pela metrópole. Mas os senhores de engenho não eram designados para os altos cargos da administração colonial. Esses altos cargos da administração colonial eram ocupados pelos chamados reinóis, que eram os portugueses que viviam lá na Península Ibérica, eles eram deslocados para cá apenas para ocupar esses cargos administrativos. Certo? Portanto, a alternativa E está correta. Na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Certo? Então, recapitulando, vamos só fazer uma recapitulação das 5 questões resolvidas. A alternativa 1, a questão 1, a correta é a D. Questão 2, a correta é a B. Questão 3, a correta é a E. Questão 4, a correta é a letra D. E questão 5, a correta é a letra A. Obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos continuar aí com os nossos estudos.